Acertou o ninho, errou o passarinho. Shalom, seja bem-vindo ao Papo na Real. E o Papo na Real de hoje, o tema é o quê? E as namoradinhas, que é um tema que a gente quase não acontece no final de ano, aquele constrangimento que a gente quase não passa. Esse quadro é o quadro do podcast na Real. Esse podcast é da Igreja Estúdio Real. Mas antes, a gente precisa se apresentar, né? Então eu quero dar as boas-vindas para você. Eu sou a Isadora, pastora do Ministério Infantil, e está aqui comigo meu digníssimo... Eu sou esposo, né? Daniel, sou pastor também, junto da Isa, do Ministério Infantil, lá na Atitude Real. Bom, então vamos começar aqui nosso quadro quase nada polêmico, que ninguém nunca passou aí por um constrangimento no final do ano, que vem a tia, né? Sempre vem aquela perguntinha, e aí? E as E namoradinhas? as namoradinhas? E aí, tá namorando? Até Como na é que igreja mesmo. Então, a gente quer falar sobre esse tema aqui, inclusive, de um jeito leve, né? Mas com a Bíblia. Mesmo porque o papo aqui é na real. Então, não existem meias verdades. É na real. Sim é sim, não é não, e acabou. Então, Exatamente. a gente vai pautar na Bíblia para vocês saberem se vocês estão no caminho certo ou se vocês estão na cilada. Fala pra mim aí as perguntas que você mais ouviu, talvez quando você era mais novo. Final de ano você chega lá, daí as tias vêm, né? E aí? E aí, as namoradinhas? Como é que tá? Já tá namorando? Exatamente. Já tá paquerando alguém na E quando escola? tá namorando, vem aquela pergunta. E aí, casa quando? E quando você casa, vem aquela pergunta assim. Quando vai ter filho? Exatamente. Daí E quando você tem o filho, quando vai ter o segundo filho? Meu Deus, a gente tá... Inclusive, estamos nessa fase. Então, me conta aí qual fase que você tá. Bom, já que o papo é na real e pra falar das namoradinhas, fala pra mim, marido. Qual você acha que é o maior erro da galera na hora de escolher quem é que, né? Quem que vai levar a vida, namorar? Essa pressão que fica, esse negócio que fica de... Ó, pergunta, e aí, vamos lá, tal, não sei como é que tá. Isso acaba atrapalhando, acaba gerando nos jovens uma ansiedade. Uhum. E isso não é válido na hora de você escolher, né? Isso não é válido para nada. A gente, como cristão, pautado na palavra, a gente entende que o namoro é uma preparação para o casamento. Você não vai namorar aqui, vou namorar ali, fiquei um mês, não deu, vou para outro. Então tudo tem que ser, eu vou orar, eu vou pedir discernimento, eu vou... E aí que às vezes acaba embolando, né? A ansiedade de pensar assim, olha, eu vou ficar sozinho, eu vou acabar ficando sem ninguém. Se eu não namorar essa aqui, eu não vou arrumar mais ninguém. Isso acaba... E outro ponto também que eu penso que é extremamente importante da gente pensar assim, né? O maior erro que eu vejo nos jovens hoje na hora de escolher alguém é você escolher alguém pela carência. Então, a carência, ela faz com que você seja 100% pressionado. Então, você não precisa de ninguém externo, né? Você não precisa de ninguém, assim, de fora pra te colocar uma pressão que, na verdade, você já tem. Então, eu acredito que a carência, ela te coloca num lugar muito ruim, num lugar de pressão. Tanto que a palavra de Deus fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Então, lança sobre ele. Então, a primeira coisa que você precisa, né? Isa, e aí? Tô sozinha, né? Quero alguém, tô na fase aí de namorar. A primeira coisa que você precisa entender é que namoro, ele é uma pré-temporada. Porque tem gente que fala assim, eu vou namorar só pra passar meu tempo, só pra aliviar a minha carência. E o namoro não é por isso. Então, primeira coisa, se você tá na fase aí de eu preciso, né? Agora eu quero namorar alguém, eu quero ter alguém. Primeira coisa que eu acredito que a pessoa precisa fazer é orar a Deus e falar assim, Senhor, primeiro de tudo, Pai, tira a ansiedade do meu coração. Porque a ansiedade, gente, ela te cega. Então, se você for uma pessoa ansiosa, se você tiver com muita ansiedade no seu coração, a primeira coisa de tudo é que ela vai te cegar e ela vai fazer com que a pessoa, ela escolha errado. Exato. Meninos e meninas do nosso coração, cuidado, não confundam borboletas no estômago com confirmação divina.
fala, ai, aquela menina me gera borboletas no estômago, sabe? Aquele frio na barriga. É Deus confirmando. É Deus confirmando. Ai, Cuidado. misericórdia, gente. E outra coisa também, a palavra de Deus fala, né? Aquele que está em mim, Jesus está falando, aquele que está em mim dá fruto. E fruto? Que permanece. Então, não é um negócio ali passageiro, que vem, que vai, né? É fruto que vai permanecer. Então, assim, quando alguém te perguntar assim, e as namoradinhas, né? Ou, e os namoradinhos, como que estão? Eu falo assim, olha, ele tá no meu joelho. Como assim? Tá na base do jejum e da oração, gente. Meu jejum e minha oração aqui tá sendo forte. Deus, ele não está demorando. Eu falava muito isso, tá? Inclusive, olha aqui, gente. Deus, ele capricha, né? Muita gente falava assim pra mim. Ai, nossa, mas você já tá aí com 20 e tantos anos, né? Com 25 anos, nem namora ninguém e tudo mais. Fala, gente, Deus, ele não demora, ele capricha. Então, fica tranquilo. Se você tá aí 30 a mais e você não encontrou, né, a tampa da sua panela, fica tranquilo, gente. Tem solução. Deus vai mandar alguém pra você e Deus, ele não demora. O Senhor, ele capricha. Gente, deixa eu falar pra vocês aqui. É muito sério isso. Às vezes a nossa carnalidade, o ser humano, o nosso pensamento, ele é um pensamento de ser humano, não tem como. Quando a gente faz, né, seguindo esses passos aí, entrega a ansiedade ao Senhor, confia que o tempo do Senhor é o melhor que pode acontecer, não tem como dar errado. Até porque a primeira instituição da Bíblia, da Palavra de Deus, é o quê? A família. Uhum. Então fica tranquilo. Cada panela tem sua tampa. Vocês só não se antecipem. Gente, Deus não fez ninguém frigideira. Frigideira não tem tampa, né? Em nome de Jesus, não é frigideira. Senhor, nós profetizamos que não existe frigideira assistindo esse podcast. Aquela panela chique, não posso falar a marca aqui, sabe aquela chique, aquela do shopping. Sabe qual que é, pois né? Aquela que tem uma tampa chique também. Então valoriza também, né? Dá uma valorizada aí no seu passe, porque às vezes a ansiedade, quando a gente não lança sobre o Senhor a nossa ansiedade, o que acontece? A gente acaba aceitando qualquer coisa. E aí eu tava falando a questão dos frutos. O fruto é muito importante, porque se alguém está em Cristo, ele vai dar fruto, ele vai dar fruto que permaneça. Tá? Então, precisa permanecer. Então, às vezes a gente tá ali, né, na loucura, na ansiedade e tudo mais, e aí por carência, por pressão, a gente acaba querendo fazer com que o Senhor, ele antecipe as coisas. Gente, Deus, ele tem um tempo perfeito. Então, conheça os frutos dessa pessoa. Não é o que ela posta no Insta. É porque levanta a mão na hora do culto. É porque Gálatas 5 vai falar dos frutos. Então, você observar os frutos daquela pessoa ainda funciona. Né? A gente precisa ver o caráter antes, às vezes, do charme. Tá lá na igreja, tá lá, ele tá desesperado. Nossa, eu tô com 25 anos, eu tô com 30 anos, meu Deus. Aí chega uma irmãzinha nova na igreja. Ela fala, olha, ela é charmosa, ela passou por mim, nossa, ela é cheirosa. Gente, cuidado. A gente tem que analisar o caráter antes do charme. Será que o propósito é igual ao meu? Você tem um propósito, um caminhar com o Senhor, e a pessoa você acha que vai aderir a esse propósito seu, mas às vezes não acontece. O propósito é outro. Às vezes o propósito não é nem estar lá. O namoro, ele é um resgate de alma? Porque tem gente que fala, não, eu vou resgatar, eu vou namorar pra converter essa pessoa. É complicado, gente. É complicado você falar que assim, olha, eu estou inserido lá, eu tô lá. Eu encontrei uma pessoa que é de fora e eu vou contar com a sorte, gente, de que, olha, eu vou levar, eu vou converter. É diferente uma situação de, às vezes, os dois se encontrarem e... aí vamos dizer assim que vocês estão na mesma caminhada espiritual, no mesmo patamar espiritual. A pessoa diz que quando começar a namorar, você conhece né, meninas? Você conheceu um rapaz que ele é extremamente galinha. Não, mas a hora que começar a namorar... Não funciona, gente. Ele vai mudar o caráter. Gente, não sinto muito. Lamento e chora aí. Quem tava esperando isso, né? Muda. Não muda. Não muda. Não Se a muda. pessoa... isso é do caráter da pessoa. Por isso que a gente fala assim, olha, observe os frutos dessa pessoa. Namoro não é missão evangelística. Exato. Namoro não é o id. Eu vou lá, vou buscar alguém, vou resgatar essa alma pra Jesus através do namoro. Agora, a gente pode falar...
pela nossa bagagem de relacionamento. Eu nasci num lar cristão. O Dani, a família dele era toda Toda católica. O Dan tinha essa realidade também. Sim. E aí, eu coloquei várias peneiras. Tanto que os meus pais, eles tiveram de fazer um adendo aqui, né, gente? Meus pais tiveram que falar pra mim, olha, diminui um pouquinho a sua peneira, né? Que alguém precisa passar nesse filtro aí, que às vezes tá um filtro muito difícil. Porque também a gente chega num ponto, às vezes, solteiro, e é um perigo isso, que a gente também já fica muito crítico. E aí, se a pessoa não passar em nenhum filtro, nenhuma camada, já não serve, né? Como que é? Quem é piloto, né? Piloto de avião, tem um checklist gigante, né? Pra aeronave decolar, né? Exatamente. Então... Se tiver um tiquezinho ali que tá errado, não decola, ó. Cancela aqui, troca a aeronave, faz alguma coisa. E as peneiras da Isa estavam mais ou menos nossa, assim. Nossa, gente, tava difícil, entendeu? A e daí pessoa tem miopia, a pessoa tem X de miopia. Já não passava no meu critério. Porém, eu não fui na missão resgate. O resgate do soldado Daniel. Não foi nada disso, muito pelo contrário. Um dos meus filtros foi, bom, primeiro de tudo, ele vai ter que aceitar Jesus. A minha lógica, e essa tem que ser a sua lógica, então meninas que sejam a sua lógica e meninos também a sua lógica. Se ele ou ela não ama a Deus e não ama Jesus, não vai saber te amar. Então, esse era o meu pensamento. Olha, se ele não conhecer a Cristo, né? Eu falava do meu maridinho. Se ele não conhecer a Cristo, se ele não amar a Deus, ele não vai ser capaz de me amar. E a palavra de Deus diz, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Então, se alguém não conhece, vem o primeiro papo na real aqui. Se a pessoa não conhece a Deus, não conhece a Jesus, não conhece o verdadeiro amor de Deus, se não vive os princípios da palavra, se não é uma pessoa que tem os frutos do Espírito, a minha pergunta eu volto pra você, como essa pessoa vai ser capaz de te amar? Como essa pessoa vai te amar ao ponto de entregar, dar a vida dela por você, se ela não sabe o que é esse amor? Então, assim, missão resgate, existe isso é cilada. É cilada. Falando um pouco de estatística aqui agora, não por números, mas por visualização que a gente tem. A gente, como líderes, como pastores do Ministério Infantil, a gente acaba vendo que, assim, ó, o percentual de crianças que estão ali no Ministério Infantil ou que chegam até a igreja, geralmente eles vêm com a mãe, primeiramente. Depois, vem o pai e tal e tal. Por que que eu tô falando? Mas por que você tá falando isso? Para vocês, meninas, tomem essa história da pastora Isa como um exemplo para vocês. Porque realmente, a menina, se ela tiver a peneira furada, sim, qualquer um passa. Exatamente. E aí que vem essa estatística. Falar, beleza, olha, ele não gosta de ir na igreja, mas depois que casar, daí ele vai e tal. Não é assim. Tudo do nosso namoro, do nosso relacionamento, primeiramente começou com a oração. Exato. Né? A Isa orava muito. Um dia, numa conversa de mesa, o meu sogro, ele falou, olha, eu orei muito tempo por você, mesmo não sabendo quem você era. E é verdade. Gente, eu sempre vi isso dos meu meus sogro, pais. minha sogra, eles sentam à mesa e eles oram, e oravam. Então, por exemplo, a Isa não namorava. Então, eles falavam, olha, eu quero orar pelo futuro marido da Isadora. Gente, vou falar pra vocês, viu? Eles tinham fé por mim, tá? Eles tinham fé por mim, porque eu já tinha desistido. Na minha vida, eu falei, gente, acho que eu fui chamada pra ser como Paulo. E então, eles tiveram fé por mim. Então, ande com pessoas que tenham fé por você. Que oram e você fala, eu creio. Então, realmente, gente, olha como é forte oraram. Isso. Se você for pensar, eles sentavam à mesa e oravam por mim. E daí, quando eu parei para pensar nisso, eu fiquei extremamente emocionado. Porque, assim, eles oravam por mim mesmo não me conhecendo. Exato. Eles me abençoavam mesmo sem me conhecer. Eu estava em algum lugar do mundo, né? Então, olha... E eu estava recebendo bênçãos, exatamente, porque ele declarava, ele falava, olha, eu abençoo a vida do futuro marido da Isadora. Eles vão ter uma vida próspera, uma vida juntos, vão formar uma família. Exato. Eu abençoo a descendência deles. E é uma coisa que a gente já faz com o Rafael, nosso filho. O Rafa tem 11 meses.
E a gente já ora nesse sentido. Por quê? Para que a escolha seja feita segundo a palavra, do jeito certo. A gente já entra até num ponto assim que a amizade conta muito. Talvez você não tenha um pai, você não tenha uma mãe, faça isso por você, né? Graças a Deus eu tive isso. Mas tem amigos, então não tem como. Tenha pessoas que estão caminhando no mesmo propósito que você. E outra coisa também é, estabeleça alguns princípios. Então, por exemplo, eu lembro que eu fiz um estudo na época que chamava Um Dia um Casamento Sem Arrependimento. E lá a gente tinha que colocar uma lista básica de de algumas características que você queria na pessoa. E eu coloquei algumas características, que eu queria alguém loiro. Gente, as características tá aqui. A lista da Isa era um pergaminho. Não era, não. Marisa. Era uma cartolina. Nossa, é que conforme o tempo vai passando, a gente vai riscando algumas coisas. Mas, alto, gente, bonito, olha aqui, não ela riscou. É nada. Trace algumas metas, né? Eu falo, até no sentido físico também. No sentido físico, mas no sentido também de caráter e tudo mais. Porque tudo bem, gente. Beleza é relativo, mas pelo menos a pessoa tem que ser. Você tem que achar a pessoa bonita, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, assim, estabeleça alguns princípios. Não tem problema. Eu gosto de moreno. Eu gosto de loiro. Eu gosto de morena. Eu gosto de loira. Não tem problema, mas estabeleça alguns critérios que você ache bonito e não o seu amigo ou a sua amiga. Que não vai dar certo se isso acontecer. Às vezes você olha e fala, olha, meu número. Nossa, exatamente. Nossa, aí aquele ditado, acertou o ninho, errou o passarinho. Não dá pra ser assim. E a gente tá caminhando aqui pro final desse quadro aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta. É cilada ou é sinal? Ele só aparece na igreja quando tá de crush novo. É cilada, com certeza. Não, gente, pelo amor de Deus, olha, não tem como. Quando você fala agora falando sobre caminhar com Jesus, não pode ter tempo ruim. Você não pode esperar, arrumei um crush novo, vou lá. Ou arrumei uma crush nova, vou lá. Gente, não, a entrega é todos os dias. Exato. É constância, é acordar cedo, é ler a palavra, é estudar, fazer seu estudo bíblico. Orar. Eu, assim, não consigo acreditar em um cristão que fala, eu sou cristão, sigo a Jesus, e a pessoa não para orar, para agradecer. Então, não tem como. É oba-oba, é cilada. Cuidado com o que só vai... Cilada, cilada. Só vou quando tô de crush novo. E vamos falar aí também um ponto que você precisa ter na sua vida, que é um fruto do Espírito, que chama domínio próprio. Então, domínio próprio, ele vai falar também sobre santidade, né? Vai falar sobre pureza, mas não só isso, é pra vida. Quem não controla impulso, não controla relacionamento. Se a pessoa não sabe onde Deus tá levando ela vai levar você junto. Pra esse lugar que ninguém sabe onde sabe, porque pra onde é que ela está caminhando, né? Será que ela está caminhando pra eternidade ou não? Vale falar aqui da nossa caminhada. Mas pro pastor Dan, pastora Isa, é fácil, eles estão no mesmo ministério e tal. Quando a gente começou a namorar, a gente seguiu exatamente esses passos que a gente tá falando aqui. E a gente não sabia o nosso chamado. Na verdade, assim, você atuou por bastante tempo no ministério infantil e eu não tinha atuado em nada, eu não sabia. Eu sei tocar, eu sei outras coisas, mas assim... E foi muito de Deus que a gente foi descobrindo isso juntos. E leva isso também, não falando assim, mas para eu namorar ela tem que estar no mesmo ministério que eu. Gente, mas tem que ter uma harmonia ali, né? Porque senão às vezes você tem um chamado e a pessoa não vai... Né? Por exemplo, imagina se eu tivesse esse chamado de pastora e o Dan não tivesse. Eu não consigo imaginar isso, assim. Então, os dois precisam caminhar no mesmo propósito. Eu penso que a gente também sempre caminhou muito no mesmo propósito. O nosso propósito é o quê? Nosso propósito é servir a Jesus. Às vezes o meu chamado ia ser no louvor. Exato. E o seu no ministério. Cada um tem um forte, na verdade, mas a gente se completa. Então, assim, esse negócio de, não existe a metade da laranja. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter um encaixe perfeito ali, tá? Tem que ter um encaixe perfeito. Não tô falando que o relacionamento, ele é perfeito, ele não é. Mas o match precisa acontecer esse match. Então, assim, relacionamento não é muleta emocional. Tem uma frase que eu falei, eu lembro que eu falei isso pro Dani, logo que a gente começou, antes da gente começar a namorar. E aí eu falei assim, olha, eu quero alguém que de preferência me carregue pra Deus, pra parte de Deus, me carregue pra igreja. Então, assim, eu falei, se preciso for, vai ter que ser alguém que vai me carregar. O que acontece é que nós colocamos essa carência emocional e a gente facilmente troca o lugar de prioridade. A gente acaba colocando nosso relacionamento como prioridade. Então, assim, se você tiver alguém
que realmente conhece a Jesus, que tem o amor do Pai, né? Então, assim, vocês vão andar no mesmo propósito. Então, crie filtros, mas não também filtros muito difíceis, né? Não tem a peneira furada, mas também não precisa ser aquele negócio que não passa mais nem a farinha de trigo. Então, tem essa dosagem. Lance sobre o Senhor toda a ansiedade. A gente vai ficar por aqui com esse quadro, mas teremos um próximo aí para falar de algumas coisas que, inclusive, o pessoal mandou aqui, assim, ó. Fui num encontro e eu tive que dividir a comanda, a menina falou. Ixi, isso é ciladíssimo, isso é ciladona. Não dá spoiler, deixa esse... Gente, olha, eu vou falar aqui. Meninos, presta atenção aqui, ó. Meninos, homens, futuros homens. Quando a palavra de Deus diz que você é provedor, não é só provedor de dinheiro, tá? Fique claro aqui. É provedor emocional, é provedor de dinheiro, sim. É você que tem que pagar a conta. É provedor espiritual. Então, quando a Isa falou aqui, olha, eu prefiro que você me carregue. Você tem que carregar a sua esposa, a sua futura esposa para até Cristo, exatamente. O homem é o cabeça, é ele que vai carregar. Então, pelo amor de Deus, dividir comanda? Por favor, Eu vou deixar essa para próxima. Eu vou esperar as próximas perguntas. Então, a gente vai ficando por aqui. Queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui. E já segue a nossa página lá no Instagram. Manda suas dúvidas para a próxima vez que a gente for gravar o próximo episódio do Papo na Real com o quadro E as Namoradinhas. Até Fiquem lá. com Deus, gente.